patologias, e esse estágio com Charcot na Salpêtrière foi fundamental na descoberta da psicanálise, que mexeu no mais íntimo do ser de Freud, na vida psíquica de Freud, contato com Charcot. Então, a psicanálise, ela nasce a partir do desejo fundador de Freud, de um desejo particular, singular, de Sigmund Freud. Ele vai entender que, por trás do panorama dessas sintomatologias, desses conflitos psíquicos que as pessoas apresentam, há um território que ele vai nomear de inconsciente. Então, a psicanálise, ela vai nascer a partir do trabalho de Freud, no sentido de descobrir uma dimensão nova do ser humano, que se chama inconsciente, quando o ser humano, não é portador da palavra. A psicanálise, ela se distingue da psiquiatria fundamentalmente porque o psicanalista ele vai trabalhar com a subjetividade, a vida psíquica, a vida inconsciente do paciente. Não chega a ser uma patologia, né? Então, são patologias, mas que são veiculadas a partir das palavras, da fala. Sim. Quer dizer, o que fundamenta a psicanálise é que o psicanalista, ao levar em conta a particularidade de cada caso, não existe dois casos iguais, Freud vai dizer que não existe duas psicanálises iguais, cada psicanálise é única, e o sujeito vai trabalhar isso, no sentido de experimentar as associações livres, a partir de uma regra fundamental, sempre pelo viés da fala. Ele fala e o analista escuta. Ele fala e o analista escuta. E ele, ao falar, ele vai dizer bem mais do que ele imaginava, não é? Que pudesse falar. Isso é interessante porque a psicanálise ela vai introduzir uma dimensão ética inovadora, que rompe com toda a história da filosofia, que tinha a ética centrada num bem supremo atrelado a um princípio do prazer, ao conforto, ao bem-estar. A psicanálise ela vai apresentar o mais além do princípio do prazer. Ela introduz uma dimensão de um mal fundamental, que é onde cada sujeito, cada paciente vem ao consultório de um analista, se queixa, não é? E ao mesmo tempo diz, eu não sei porquê, não é? Eu sei o que me faz mal, mas eu estou sempre repetindo os mesmos sintomas, os mesmos comportamentos, eu sempre caminho para aquilo que me faz mal. Isso traz algum conflito com religiosidade? A psicanálise ela é antinômica à religião. Ela é justamente antinômica à religião porque ela vai romper com esses parâmetros de alguma ajuda que venha de fora, que venha exterior ao desejo do sujeito. A psicanálise vai operar a partir de um trabalho da vida psíquica voltada para o desejo de cada um. O sujeito vai para uma análise para poder encontrar a verdade sobre a sua vida, a verdade sobre o seu desejo. Capacidade dele mesmo, né? A partir dele mesmo, de uma historicidade das palavras, da história, dos significantes que ele recebeu do outro, do pai, da mãe, dos avós, etc. e tal. Aquilo que fica adormecido na sua vida psíquica e que vai produzindo efeitos, levando ele a se comportar dessa maneira e não de outra. E na maioria das vezes contra ele próprio. Quer dizer, isso é que é interessante, que Freud verifica que a vida psíquica ela é dividida. É o sujeito contra ele mesmo. Quer dizer, ele opera contra ele próprio. O sujeito às vezes está numa crise, está aí dependente de uma cocaína, de uma droga, de um alcoolismo, ou dependente do fracasso, por exemplo. Quer dizer, profissional, por exemplo. Profissional, amoroso. Amoroso. Né? E ele, vamos supor que no caso de uma droga, do alcoolismo, ele é internado
não é? Ele fica 2, 3 meses sem fazer o uso, e quando ele se dá conta, no dia seguinte ele está, não é, novamente dependente daquela droga. Quer dizer, é ele contra ele próprio. Há uma força que o leva a realizar, não é, comportamentos, ações, escolhas contra ele mesmo, como aquilo que faz mal. Então a psicanálise vai mostrar que há pela vida e pela via do inconsciente um paradoxo. O sujeito é apegado, o sujeito goza com aquilo que lhe faz mal. Justamente aquilo que lhe faz mal, na patologia, no sofrimento, é o bem do sujeito. É o que ele tem para se apegar, é o que ele tem para se sustentar na vida. Se você retira aquilo da noite para o dia, ele pode suicidar. Ele pode acabar a dificuldade de conviver com a lucidez, né? Sim. Com o estado normal. O que Freud vai descobrir na psicanálise é que a vida humana, a vida subjetiva se caracteriza por contrastes, por paradoxos em relação à racionalidade, à vida consciente. O sujeito diz, eu vou por esse caminho, eu não vou mais fazer isso ou aquilo. E quando ele vê, ele está repetindo os mesmos fatos, repetindo tudo aquilo que causa um grande mal para a família, para as pessoas que ele ama e para ele próprio. Então, a psicanálise então vai depender do exercício da fala, do exercício da palavra, daquilo que vem da vida psíquica. Por isso é que na psiquiatria há o médico e há o paciente. Então há essa exterioridade, porque ela não leva em conta tanto a vida subjetiva, não é, do paciente, a vida subjetiva inconsciente do paciente. Na psicanálise, não. Na medida em que o sujeito começa a falar e o analista não responde às demandas, não responde tanto às perguntas do paciente, ele cria um movimento para que o paciente possa engendrar um trabalho. Não é? O sujeito vai para uma psicanálise para trabalhar.